Queridos irmãos, com alegria em nossos corações, iniciamos mais um culto de doutrina e oração da nossa igreja, intitulado Chimarrão com Bíblia. Nos alegramos no Senhor por esse momento que Ele nos proporciona de estarmos louvando e glorificando o Seu nome e, ao mesmo tempo, sendo edificados, então, por a ministração da Sua palavra. Nesse momento, eu gostaria de iniciar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no Salmo de número 19. Assim nos diz a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso. De nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Somente até aqui, queridos. Vamos, nesse momento, orar, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já nos proporcionou, por a leitura da Sua palavra, e suplicar que Ele nos conduza no restante do nosso culto, da nossa reunião, e que Ele mesmo nos alimente através da Sua palavra, através da ministração e do agir do Santo Espírito. Oremos. Santo Deus, nós glorificamos, louvamos o Senhor, reconhecendo a Tua graça sobre nós, reconhecendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem, ó Deus, nos abençoado de muitas formas, de muitas maneiras, que o Senhor tem nos suprido, que o Senhor, ó Deus, é digno de toda honra, de toda glória, e o Senhor tem, ó Deus, nos dado da Tua graça, da Tua misericórdia, nos tem mostrado, ó Deus, a Tua face de amor a cada dia, na pessoa bendita de Cristo, nosso Senhor. Suplicamos, ó Deus, por este momento no qual estamos atentos para cultuar ao Senhor, para ouvir da Tua palavra. Que o Senhor mesmo, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, fale aos nossos corações e traga, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração cativo para receber a instrução do Senhor. Nos dá, ó Deus, a concentração necessária, nos dá, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, ó Deus, para sermos edificados por a Tua palavra. Nós pedimos perdão, ó Deus, por os nossos pecados e suplicamos, Senhor, da Tua graça sobre nós, sobre todo o Teu povo, ó Deus. Assim oramos, com o perdão dos nossos pecados, e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos agora cantar. O nosso pastor vai nos conduzir em um cântico e nós, logo após, iniciaremos então o nosso estudo de hoje, que vai falar sobre a inspiração e a autoridade então das Escrituras. É com o senhor, pastor. Nós temos aprendido um cântico logo de manhã e nós vamos cantá-lo agora, só uma vez, para sedimentar aí nas memórias dos irmãos que já começaram desde a semana passada a aprender esta canção do grupo Vencedores por Cristo.
ouvir teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sob o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, alegria podermos estar juntos, louvarmos ao Senhor e ouvirmos da sua palavra. Vamos dar uma pausa na sequência de estudos que o nosso pastor vem trazendo para nós, e vamos falar hoje então sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras. Com a graça de Deus, na próxima semana o nosso pastor retoma então o nosso estudo sequencial. Eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que gostariam de acompanhar a leitura do texto sagrado, para que abram na segunda epístola do apóstolo Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, para que possamos ler dos versos 19 a 21. 2 de Pedro, versos de 1, capítulo 1, versos de 19 a 21, perdão. Assim nos diz a palavra do Senhor. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E agora gostaria de
abrir em mais uma passagem, nós vamos então à segunda carta de Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, vamos proceder com a leitura dos versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, nos diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente até aqui, queridos. Que Deus, pois, nos agracie e fale aos nossos corações através, então, da ministração da sua santa palavra. Nós vamos abordar essa temática sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras, com base nos textos que acabamos de ler nas Escrituras, bem como também considerando os nossos documentos confessionais, a nossa confissão de fé, os catecismos maior e breve, ambos de Westminster, que são documentos no qual nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, subscrevemos, e os referidos textos, tanto da confissão de fé como dos catecismos, eles vão abordar essa temática. Para falarmos sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras, diante de um tempo curto para falarmos, nós vamos abordar então sobre 3 perspectivas. A primeira delas, que nós gostaríamos de falar aqui, é sobre a revelação de Deus, a forma então como Deus nos deu a sua palavra, a forma como Deus, em sua soberania, em sua graça, em seu amor, resolveu então nos dar a conhecer a sua palavra, a sua vontade, a forma como Deus dá-se a conhecer, a forma como Ele nos permite conhecê-lo. Então, com relação à revelação de Deus, a primeira coisa que nós precisamos ressaltar é que Deus, então, se revela através, então, da obra da criação. A narrativa de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, especialmente, vai falar como Deus criou todas as coisas. Como Deus, em seu poder, em sua graça, por a força do seu poder, por a força do seu querer, por a sua liberdade, por a sua soberania, Deus, então, criou todas as coisas. Esta é a chamada revelação natural. É aquilo que nós vemos, que os nossos olhos contemplam, que as nossas mãos podem apalpar, mas que, de uma forma direta ou indireta, nós somos levados a pensar como existe algo tão perfeito. Quem fez as árvores, a natureza tão bela como ela é, por exemplo. Então, esta é a revelação natural. Deus resolveu revelar-se através da obra da criação. Quando nós olhamos para a obra da criação de uma forma geral, nós vemos que existe um Criador. Nós vemos que tudo isso que nós podemos contemplar não é fruto do acaso, mas existe um Deus poderoso que criou e que estabeleceu todas as coisas da forma como elas são. Obviamente que a obra da criação, ela, após o pecado lá no Éden, ela sofre, por conta do pecado do homem, e ela geme e aguarda então a sua restauração. Mas ainda assim, mesmo sofrendo as consequências do pecado, nós podemos contemplar com os nossos olhos, as nossas mãos podem apalpar e nós podemos desfrutar da revelação natural de Deus, que é a obra da criação. A segunda coisa que nós precisamos ressaltar com relação à revelação de Deus é a revelação especial ou a revelação verbal. O que isso significa? Significa que Deus resolveu revelar-se de uma forma mais direta do que através da obra da criação. A obra da criação, ela aponta que existe um Criador,
mas ela não diz quem é esse Criador. Ela diz que existe um Deus, alguém que criou, um ser, Deus, mas nós não conhecemos este Deus através da obra da criação. Nós sabemos que existe, mas nós não sabemos detalhes ou muitas coisas acerca de Deus, tendo em vista apenas a obra da criação. Mas Deus resolveu revelar-se de forma especial ou verbal através das teofanias, através dos profetas, através do próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor, através dos apóstolos e contemporâneos da sua época. Vamos então iniciar por as teofanias. O que significa uma teofania? Significa uma aparição de Deus. Nós sabemos que Deus é espírito, mas Deus, em sua soberania, em seu poder, resolveu revelar-se ao homem algumas vezes, e nós temos o registro nas Escrituras de algumas aparições de Deus, de algumas teofanias, e Deus resolve aparecer ao homem, por exemplo, quando aparece a Moisés, está registrado lá em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, Deus aparece a Moisés na forma de uma sarça ardente, e Deus então vai dialogar com Moisés. Vejam que Moisés não apenas vê de longe algo extraordinário, uma sarça queimando, ardendo, mas que não se consome por completo, não se apaga. Aquilo atrai Moisés. Moisés chega próximo e Deus então se manifesta. Deus diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde está é santo. E a partir dali, então, aquela sarça ardente, aquela teofania, Deus vai falar a Moisés e Deus vai revelar a sua vontade a Moisés. E, posteriormente, Moisés vai registrar os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós temos o registro dessa aparição, então, de Deus em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 a 6, de uma forma mais precisa. Deus falou, Deus revelou-se de forma especial e verbal através dos profetas. Muitos profetas, eles receberam, muitos dos profetas levantados por Deus, eles recebiam a palavra de Deus, os profetas eram a boca de Deus, então eles recebiam da parte de Deus essa revelação, essa instrução, e eles então passavam ao povo. O profeta então era uma espécie de canal, era o meio por o qual Deus, em sua soberania, falava ao seu povo. E nós temos então o registro no Antigo Testamento do que Deus então falou, do que Deus revelou aos profetas. Nós temos também, ainda com relação à revelação especial, o verbal, o próprio Deus na pessoa de Cristo. Jesus então assumiu o chamado estado de humilhação, encarnou, viveu entre nós, pecadores, encarnou na forma humana, assim como eu e você, e Jesus, ele falou diretamente, ele ensinou, ele doutrinou, ele repreendeu, ele curou, ele colocou ou ele executou perfeitamente o plano de Deus. Então, quando nós temos em vista a revelação especial ou verbal de Deus, nós podemos dizer, além das teofanias e dos profetas, que o próprio Deus encarnou e o próprio Deus falou aos homens, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos, então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, uma espécie de biografia ou de relato do ministério de Cristo, daquilo que Cristo fez e da forma como ele nos falou, e esta palavra é viva e poderosa nos nossos dias, sendo que ele falou há quase 2000 anos atrás. Com relação ainda à revelação de Deus, nós precisamos salientar e ressaltar também a forma como Deus, em sua soberania, ele conservou a sua palavra, ele preservou a sua palavra.
Observe que, se nós tomarmos por base apenas o Novo Testamento, nós estamos falando de quase 2000 anos. E como essa palavra ela foi preservada, ela foi guardada. E aqui nós precisamos abrir um parêntese e considerar que em muitos períodos desse lapso temporal grande, de 2000 anos, em muitos momentos levantou-se grande perseguição contra a igreja de Deus. Não apenas os crentes, eles sofriam a perseguição e eram mortos e sofriam todo tipo de barbáries, mas também a palavra de Deus, os pergaminhos, eles eram destruídos, eles eram desconsiderados e eliminados para que, uma vez que não existia a revelação de Deus escrita, logo o povo não poderia então tomar conhecimento daquilo que Deus havia falado e que servia como regra e fé de prática para os nossos irmãos do passado, assim como serve para nós hoje. A revelação de Deus, a importância dela é que ela possibilita o conhecimento de Deus e da sua vontade para nossas vidas, como nos diz muito bem o profeta Isaías, lá no capítulo 8, no verso de número 20. Então, ela possibilita o conhecimento de Deus e de sua vontade para nós, e apresenta também o único e verdadeiro caminho para a salvação, como nos diz o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 5, no capítulo 6 e em Romanos 15 também registrou o apóstolo Paulo. A segunda coisa que nós precisamos considerar quando falamos sobre a inspiração e a autoridade das Escrituras é quanto à sua classificação literária, a classificação literária das Escrituras. O Antigo Testamento é composto então de 39 livros que foram escritos originalmente em hebraico, e ficaram assim subdivididos. Os livros da lei, os 5 primeiros livros, então, escritos por Moisés, os livros históricos, né, que são os da sequência, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, totalizando 12, então, livros classificados como históricos. Nós temos aqueles livros que são classificados como poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, totalizando, então, 5 livros classificados como poéticos. E, por fim, nós temos os livros proféticos, que são 17, que vai desde o profeta Isaías até o profeta Malaquias. Com relação a esta classificação no Novo Testamento, que são 27 livros e que foram escritos originalmente em grego, a classificação fica assim: livros biográficos, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João; um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui as cartas, que são 21, né? 21, que são as cartas, então, do apóstolo Paulo. Nós temos aqui as epístolas de Tiago, de Pedro, de João, de Judas, de Hebreus, que nós não sabemos quem foi o servo no qual o Senhor inspirou para escrever, mas não há qualquer questionamento quanto à inspiração da carta aos Hebreus, é palavra de Deus. E nós temos então aqui totalizando 21 livros, 21 cartas, né, assim classificadas. E o último, Apocalipse, então classificado como um livro profético. Aí nós precisamos fazer aqui uma ressalva, porque é possível que tenha alguém nos acompanhando e esteja fazendo a conta e talvez a conta não esteja fechando. É possível que esteja pensando, sentindo falta de alguns livros. Nós temos aqui os livros considerados, então, apócrifos, né? Que nós, da Igreja Reformada, nós entendemos
que não são, então, inspirados. Os livros apócrifos, embora sejam livros históricos, eles foram, então, incluídos ao cânon por ordem papal e de um concílio, e nós entendemos que não são inspirados por Deus, inclusive que há contrariedade quanto ao ensinamento bíblico, e por conta disso foram incluídos nas Escrituras para respaldar algumas práticas, então, na época da Igreja Católica Romana, tá? Então, nós consideramos os 66 livros das Escrituras, sendo, então, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E, por fim, queridos, as características essenciais, então, desta palavra inspirada e autoridade para nós. A primeira coisa que nós precisamos destacar é que ela é viva em todos os tempos. Deus deu a sua palavra de forma maravilhosa, de forma a nos dar o conhecimento da sua vontade, e como as Escrituras nos dizem em várias passagens, entre elas eu cito aqui a de Malaquias, capítulo 3, verso de número 6, que Malaquias registrou que Deus não muda, apontando então para o atributo da imutabilidade de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma palavra viva e poderosa e que não ficou restrita a um lapso temporal específico, mas a vontade de Deus, lá nos livros escritos por Moisés, é a vontade de Deus para os nossos dias. É claro que nós temos, em alguns livros do Antigo Testamento, nós temos uma simbologia, por exemplo, rituais que apontavam para Cristo. Cristo é o perfeito sacrifício. Cristo é o Cordeiro de Deus que haveria de vir para redimir o mundo. Então, essa interpretação nós precisamos ter, mas precisamos ter esta compreensão e fazer esta interpretação. Mas o fato é, a palavra de Deus é viva em todos os tempos, ela não ficou restrita e ela é perfeitamente aplicável aos nossos dias. E, portanto, ela é perfeita e digna de toda aceitação, como nos diz o Salmo 119, versículo 160, e também 1 Timóteo 4, verso de número 9. Outra coisa que nós precisamos aqui destacar, queridos, é que ela é eficaz em seu propósito. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, e a sua palavra, ela cumpre perfeitamente o propósito, então, estabelecido por Deus. Não apenas de nos permitir conhecê-lo, não apenas de sabermos qual a sua vontade, mas também através da ação do seu Santo Espírito, de nos aquebrantar o coração, de nos convencer da nossa maldade, da nossa morte espiritual, e então nos tornar nova criatura. Ela é eficaz, então, em seu propósito, como nos diz o profeta Isaías no capítulo 55, verso 11, bem como o escritor aos Hebreus no capítulo 4, verso de número 12. Com relação a essas características essenciais da palavra de Deus, nós também destacamos que ela é esclarecida e aplicada pelo Espírito Santo, como nos diz o apóstolo Paulo quando escreve à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo de número 2. Ou seja, a aplicação da palavra de Deus, ela vem por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus age em nossos corações. É Ele que nos faz crer, é Ele que nos faz aceitar a palavra de Deus, é Ele que nos aquebranta, é Ele que nos permite, irmãos, considerarmos a vontade de Deus, e quando não estamos em consonância com essa vontade, é Ele que nos faz retroagir. Não somos nós, não é por a força, então, do nosso braço ou por o desejo do nosso coração, mas é, então, por a eficácia do agir do Espírito Santo de Deus em nós. Quanto à sua abrangência,
ela é destinada então a todos os povos. Uma das últimas palavras do nosso Senhor, registrada então por Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20, um dos textos mais conhecidos do Evangelho de Mateus, que vai dizer: ide por todo o mundo, pregando o Evangelho então a toda criatura. A palavra de Deus ela é destinada a todos os povos. No início, então, aqui do nosso estudo, eu falava sobre a língua original no qual foi escrito o Antigo Testamento, o hebraico, e a língua original no qual foi escrito o Novo Testamento, o grego. Mas nem todas as pessoas têm esse conhecimento da língua hebraica e da língua grega. Consideramos também que já é uma língua morta, não mais falada como era na época no qual Deus deu a sua palavra e elas foram registradas nesse idioma. Contudo, Deus não apenas preservou a sua palavra, mas Deus deu ao homem a capacidade de traduzir essa palavra. E mediante essas traduções da palavra, a palavra de Deus vai sendo então entregue a todos os povos, a todas as línguas, a todas as raças, a todas as nações. Então, isso tem a ver com a abrangência da palavra, que não é de homens, mas é de Deus. Ela destina-se e deve chegar a todos os povos. Essa é a vontade de Deus. Enfatizamos também que ela é suficiente para o cumprimento do seu propósito. E aí nós olhamos lá para Deuteronômio 29, 29, para João 20, versículos 30 e 31, e também capítulo 21, versículo 25. A sua alteração acarreta em condenação, e aí nós temos Apocalipse 22, 18 e 19, que nos enfatiza isso. E o ser humano, por natureza, por conta da dureza do seu coração, por conta do pecado, por conta do desejo de continuar segundo o curso da sua própria vontade, ele é tendencioso a adulterar a palavra de Deus, a modificar a palavra de Deus, ou pelo menos dar uma interpretação diferente daquela coerente dada por Deus. Mas a Escritura em Apocalipse 22, versículos 18 a 19, vai nos falar sobre a condenação para aqueles que, então, corromperem, que adulterarem a palavra do Senhor, e a expressão mais apropriada seria essa mesmo, de adultério, de infidelidade, para, então, alterar a palavra do Senhor e entregar algo diferente daquilo que foi dado por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, que vai para o capítulo 11, no qual ali ele vai dar algumas instruções acerca do sacramento da ceia do Senhor, ele vai enfatizar que aquilo que ele recebeu, ele estava dando, porque aquilo que recebi também vos entreguei, apontando então para a fidelidade e para a não adulteração da palavra do Senhor. É nesse sentido, então, que a palavra não deve ser adulterada, mas deve ser entregue conforme dada por Deus. Devem ser rejeitadas as novas revelações, obviamente. Nós entendemos que o cânon está fechado com Apocalipse, com a visão dada a João, ao apóstolo João. Nós entendemos, então, que o cânon está fechado e, por conta disso, Deus, em sua soberania, ele revelou tudo aquilo que ele quis nos revelar, tudo aquilo que ele quis nos dar a conhecer, está na sua palavra, e ele o fez em um lapso temporal grande. Escolha dele, soberania dele, nos dá nesse lapso temporal grande. Soberania dele nos ter dado esta palavra através de muitos servos, em muitos momentos específicos no qual passava o seu povo. Soberania dele nos dá algumas porções cuja sua autoria é desconhecida, como, por exemplo, a carta aos Hebreus, como, por exemplo, alguns dos salmos, que nós não sabemos quem foi o autor, mas isso não significa que não seja palavra de Deus.
é palavra de Deus, e as revelações, as novas revelações, elas então devem ser rejeitadas, porque o próprio Deus assim resolveu. Ele resolveu revelar em um tempo específico, e o tempo da revelação foi encerrado. Não que Deus não possa fazer, Ele pode fazer, mas Ele não desejou fazer, por isso Ele encerrou. E Ele nos dá a conhecer através então do que registrou o apóstolo João lá em Apocalipse, no final da carta, bem como o que escreveu o apóstolo Paulo lá aos Gálatas, no capítulo 1, nos versos de 8 a 9, quando diz que qualquer revelação estranha àquela que já foi dada, aquele que revelou deve ser considerado anátema ou maldito, traduzindo para a nossa linguagem popular, não é? Precisamos enfatizar aqui também que a sua interpretação requer cuidado, zelo e temor. Obviamente, quando estamos diante da palavra do Senhor, nós precisamos ter o temor de Deus. É a palavra do Deus vivo, é a palavra viva e poderosa, que mediante o agir do Espírito Santo de Deus transforma pecadores, nos dá vida, e nós somos uma prova ocular, testemunhas vivas do que Deus fez em nós e por nós, e do que ainda há de fazer na pessoa bendita de Cristo quando ele voltar. Precisamos então ter todo cuidado, todo zelo, todo temor, todo amor por esta palavra, porque ela é inspirada por Deus, é a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E finalizando, queridos, também, porque a sua compreensão requer dependência do Senhor. Não é possível compreender a palavra de Deus se Deus antes não agir em nós através do seu Santo Espírito e não nos der a conhecer. Que Deus, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações e muito nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto, a nossa reunião de hoje, e logo após queremos passar alguns breves avisos da nossa agenda semanal. Deus bendito, nós agradecemos o Senhor por esse tempo que o Senhor nos deu, por esse breve estudo que tivemos, no qual pudemos conhecer um pouco mais da boa vontade do Senhor, do amor do Senhor para conosco, ao nos revelar a tua vontade, ao nos dar a conhecer, ao nos permitir conhecê-lo, o Senhor sendo Deus santo, poderoso, e nós miseráveis pecadores. Nós agradecemos o Senhor, ó Deus, e suplicamos que o teu Espírito haja em nós, e a cada dia, ó Deus, nos dê mais amor e temor por a tua palavra, que possamos, ó Deus, obedecer a tua ordem de levar a tua palavra, ó Deus, a todos aqueles que não a conhecem, por onde venhamos a andar, que possamos ser mensageiros do Senhor para a glória do Senhor. Continua, ó Deus, a nos abençoar o nosso conselho, a nossa igreja, a todos aqueles que nos acompanham através das nossas plataformas. Abençoa, Senhor, o teu povo. Visita, ó Deus, com graça aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão, ó Deus, desempregados, aqueles que passam, ó Deus, por os mais diversos problemas. Que o Senhor, ó Deus, em Cristo os supra e os mostre, ó Pai, a bondade do Senhor através do sacrifício de Cristo e a vida que em Cristo é oferecida, somente em Cristo, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor e mais uma vez suplicar que o Senhor nos perdoe as nossas faltas, os nossos pecados. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos agradecer àqueles que nos acompanham através das nossas plataformas. Queremos também deixar aqui a nossa agenda semanal. É sempre um prazer estar na sua companhia. Nós queremos aqui ressaltar a nossa reunião de oração no domingo, sempre às 9 horas, através do nosso canal do Facebook e do YouTube. As nossas classes de escola dominical têm as suas aulas, o início das suas aulas, às 9 horas e 30 minutos do domingo também. Você que nos acompanha e que desejar participar da nossa escola dominical, você é nosso convidado.
por gentileza, nos procure através das nossas plataformas, deixe ali o seu recado, que os nossos irmãos da equipe técnica vão lhe responder e irão lhe passar o link necessário para que você, querido irmão, irmã que nos acompanha, possa então estar conosco na nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós temos várias classes, conforme a faixa etária de idade, e aí nós enviaremos o link para você na faixa etária que melhor lhe agrade, na classe que melhor lhe agrade, tá? Nós temos também o nosso culto ao Senhor. Nós temos nos reunido às 16 horas presencialmente no templo, dado todos os cuidados conforme os protocolos de segurança da nossa igreja, bem como das nossas autoridades competentes. E se você deseja participar conosco, amigo visitante, também nos procure através das nossas plataformas, que nós faremos então uma reserva de um assento especial para você, devido à restrição ao número pequeno de irmãos que é possível para a reunião pública, né? O culto público. Nós então estamos fazendo uma lista de presença para que não haja então superlotação ou que alguém se desloque e seja então impedido de entrar para cultuar junto. Os avisos eram esses. Que Deus, pois, muito nos abençoe. Esperamos por você na nossa próxima programação, na nossa reunião de oração, domingo, às 9 horas da manhã. Deus abençoe.